Muito bem, meu amigo. Bem-vindo à palestra Gestão Financeira Descomplicada. Como evitar os erros que afundam pequenos negócios. Eu sou Fábio Nepomuceno, já quero lhe dar as boas-vindas para essa mini palestra, onde eu vou comentar um pouquinho aí da parte das finanças da empresa, um pouco dos erros aí que eu já acompanhei na minha jornada nas empresas, e também um pouco do tudão, assim, da parte financeira. O que que uma empresa tem que cuidar aí em termos de finanças, principalmente voltada à pequena e média empresa. Então, quero desde já agradecer aí, chegou aqui por algum caminho, então espero que você curta, que você compartilhe esse conteúdo, que você goste e que você também seja paciente, talvez, em alguns momentos eu ficar talvez repetindo, mas espero aí que possa enriquecer aí o seu conhecimento, a sua também experiência como empresário, como gestor, ou como auxiliar, ou como financeiro, enfim, independente aí da função aí que você exerce. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente poder acompanhar. Então, aqui. Beleza. Gestão financeira descomplicada. Bom, primeiramente, né, quem sou eu? Tá? Então, caso você não me conheça, enfim, quem é esse cara? Quem é o Fábio? Então, sou o Fábio Nepomuceno, sou contador, sou consultor financeiro, já tenho aí experiência de 15 anos na área de consultoria empresarial, área de treinamentos, cursos, tenho 3 especializações aí dentro da área financeira, um pouco também na área de vendas, e por último aí planejamento financeiro e investimentos digitais. Aqui tem algumas fotos, né? Então, eu tenho uma empresa chamada F12 Consultoria, também sou CFO de uma empresa de tecnologia, e nessa minha trajetória aí de 15 mil horas de consultoria, mais de 500 empresas atendidas, enfim, esses 15 anos de experiência, também como professor, isso me enriqueceu muito ao longo do tempo e me habilita a estar aqui hoje falando para você, né, sobre um pouco sobre o financeiro das empresas, enfim, sobre algumas questões aí que mais pegam, vamos dizer assim, né, que mais se destacam entre os erros ou acertos, né, que uma empresa pode fazer. Ah, o nosso negócio, né, a nossa missão aqui é transformar as pessoas em empresas através do conhecimento aplicado, né? Então, a gente leva esse conhecimento às empresas e, claro, que o objetivo é aplicar eles. Sou casado, tenho um filho, inclusive tem uma fotinho aqui do lado, né? Minha família. Sou ciclista, tem ali uma fotinho dos meus pedais também, que é meu hobby. Então, esse aqui é um pouquinho aí de tudo que eu já fiz, enfim, muitas palestras, cursos, muitas coisas também online, aí depois da pandemia, né? Mas vamos lá, vamos para o que interessa, né? Então, se você é dono de algum negócio ou cuida da parte financeira e sente que os números não batem, tá? Ou que o caixa é apertado, essa palestra foi feita para você, né? Obviamente que aqui a gente não tem como falar sobre todas as situações problema, né? Sobre todos os problemas, mas vamos destacar os principais aí, devido também à questão do nosso tempo, tá? Então, vamos adiante aqui. Por que que a gestão financeira é decisiva, né? Basicamente, eu até vou falar isso mais adiante, mas tudo que é de bom ou de ruim numa empresa estoura no financeiro, tá? Então, ele é um espelho da empresa. Se a empresa está bem ou não está bem, vai estourar lá no financeiro, tá? E ela é decisiva porque é ali que se tomam as decisões, é ali que acontece as transações, né? Então, qualquer errinho lá na produção, lá no comercial, lá no processo, lá na área de RH, qualquer erro vai estourar no financeiro, tá? E essa questão de ela ser decisiva, ela envolve algumas questões do dia a dia, que é o que eu noto que aparece mais aí como problema nas empresas, tá? Então, a primeira questão é que o lucro de uma empresa ela é diferente de dinheiro no banco. Então, é diferente de caixa, tá? Então, o lucro que uma empresa tem não quer dizer que é o dinheiro que sobra nela. Ou o dinheiro que falta no caixa da empresa não quer dizer que é prejuízo. Uma empresa ela pode estar operando com lucro
mas não tendo caixa. Ou ela pode estar operando num prejuízo, mas tendo caixa. Como assim, né? Por vários fatores, né? Devido à questão de prazo de estoques, prazo de contas a receber, contas a pagar, é, questão de inadimplência, daqui a pouco algum recurso tomado com terceiros. E aí isso vem ao encontro dessa imagem ali, mais na parte de cima, né? Que é uma criança, né? Duas perninhas ali fofas, né? Então, assim como uma criança ou nós, para caminharmos bem, precisamos de duas pernas, uma empresa, para caminhar bem, precisa de duas pernas, né? Quais pernas são essas? Caixa e lucro, tá? Então, uma empresa tem que ter os dois. E como é que eu sei o que que tem, se eu tenho lucro, ou se eu tenho caixa, ou se eu não tenho? Como é que eu vou saber disso? Através da análise de relatórios, tá? Então, não adianta. O financeiro aqui, não vou trazer aqui uma mágica que não tendo esforço você vai ficar sabendo de tudo. Não, tem que ter um esforço de controle, de relatório, né? Então o caixa ele está mais para fluxo de caixa, o lucro está mais para demonstrativo de resultados. Essa parte do lucro é um pouco mais contábil. A visão do pequeno empresário ela é mais do caixa do dia a dia, né? É uma visão até natural porque faz parte mais do que ele passa, enfim, né? Tanto de bom como de ruim, tá? Então, esse é um primeiro ponto assim que eu quero deixar claro, né? Se você tem dificuldade de caixa na empresa, bom, tem que saber o motivo, mas não quer dizer que está tendo prejuízo. Pode ser que daqui a pouco você fez uma campanha de vendas, você concedeu muito prazo e que você tem muito contas a receber. Pode ser que você tenha aproveitado daqui a pouco uma promoção do fornecedor e você comprou muito estoque, né? Pode ser que você tenha inadimplência. Então, tem uma série de fatores, né? Que aqui a gente está tratando como linhas gerais. O mito do saldo positivo, que é um parecido, né? É um complemento, né? Então, estou com saldo positivo no banco, então vou fazer um investimento, vou usar aquele dinheiro para comprar mais estoque, aproveitar ali a promoção do fornecedor, que ele está me assediando aqui no dia a dia. Cuidado, né? Ele está no papel aí de vendedor, assim como você também tem que fazer ou deve fazer, assim com seus clientes, daqui a pouco assediar eles, passar alguma promoção. Então, evitar o calor do momento, né? E esse calor do momento, ele está relacionado também àquela imagem ali com o coração dando mão com o cérebro, né? E que isso quer dizer que o ideal é que o financeiro é racional, tá? Então, as pessoas que trabalham muito com emoções, né, que não levam muito em conta o racional, é difícil trabalhar no financeiro. Eu não vou dizer que não pode, pode, obviamente, é uma questão daqui a pouco de ter disciplina, de treinamento. Então, é, muitos negócios hoje em dia, né? Se a gente for pensar assim, como é que o fulano montou aquela empresa e deu certo? Se todas as projeções davam errado, todos os cálculos daqui a pouco sinalizavam que não ia dar certo aquele negócio, mas deu certo. Isso também tem a questão do empreendedorismo na veia, né? Então, aquilo que a pessoa realmente tem um tino do negócio, tá? Que é um pouco do emocional também. Só que isso já deu certo muitas vezes, e no passado dava mais certo. Hoje, não tanto, né? Por quê? Porque o ambiente é muito mais competitivo, os negócios são diferentes, há uma transformação digital imensa e muito veloz. Então, assim, se basear na intuição ou no tino, naquela intuição do negócio, pode ser que dê certo ainda, mas o risco é maior. Então, tem que ter o cérebro ali, o racional junto para caminhar, e principalmente gestão financeira é racional, tá? Eu coloquei os dois de uma forma também de não anular, né? O emocional, em alguns momentos, ele é importante, mas assim, foquem sempre nos números, tá? Depois eu vou falar um pouco mais aí sobre isso. Essa questão do caixa e lucro, ela também é vista como regime de competência e regime de caixa, né? Que talvez você já tenha ouvido falar, tá? E isso é muito importante, ter essa diferença. Bom, o financeiro é o espelho da empresa como um todo, já falei isso antes, né? Então, tudo que é de bom e de ruim aparece lá. É, Se você chegou aqui e daqui a pouco, se
sem ter nada na empresa de financeiro, né? Ah, eu não faço nada lá na empresa, não faço nenhum controle. Tudo bem, né? Depois, ao final, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu já faço todos os controles, mas eu não sei analisar. Bem, eu vou dar aqui algumas direções, né, do que tem que ser olhado, do que deve ser olhado, tá? Opa, vamos lá. O que precisa ser controlado, né? Então, bom, Fábio, sei, oh, beleza, entendo isso aqui, mas o que realmente no dia a dia eu preciso controlar na minha empresa no financeiro, tá? Basicamente, entradas e saídas de recursos, né? Entrada e saída de dinheiro, simples assim. O simples, talvez simples de falar, né? Mas na prática a gente sabe que é um pouco complicado, ainda mais quem não está habituado. Mas é necessário fazer. Contas a pagar e a receber, né? Separar a pessoa física da jurídica, que é um grande problema aí, das empresas, né? Então, das pequenas principalmente, e isso já é batido há muito tempo, né? Então, isso é um clichê quase dos consultores financeiros. Daqui a pouco tu já teve contato com consultoria, tu já ouviu falar disso. É um clichê, é uma lógica, mas sempre é bom lembrar, né? E não é fácil. Daqui a pouco a empresa que tem dificuldades financeiras e que o sócio fique retirando dinheiro da empresa toda semana, todo dia, e se disciplinar para ter uma retirada única, não é de uma hora para outra. Porque como a empresa não tem caixa, ela não consegue daqui a pouco fazer uma reserva para isso, né? E tem que ser aos poucos. Daqui a pouco tem que começar um pouco por semana, daqui a pouco alguma retirada, uma retirada a cada semana, depois uma retirada a cada 15 dias, depois até chegar uma vez por mês, né? Mas é uma evolução, tá? Se hoje você não faz isso, que pelo menos você lance como sua retirada. Então, lá no controle financeiro que você faz na sua empresa, tanto numa planilha ou no sistema, lance lá, eu retiro todo dia, ou toda semana eu retiro R$ 100, R$ 200, paguei o boleto aqui, meu particular, paguei com a conta da empresa, o que não deveria, né? Mas, enfim, se você faz isso, pelo menos lance lá que foi retirada para você. Porque só assim a gente vai conseguir chegar ao final do mês e saber quanto que você retirou da empresa. Que quem não sabe disso, né? Daqui a pouco você está aí, eu não sei quanto eu retiro da empresa, ou pior, né? Daqui a pouco você pode estar pensando assim, mas eu não retiro nada da empresa, eu não estou me pagando, eu não estou. Essa semana que fui numa empresa e aconteceu isso, né? E aí, mas eu não ganho, não estou conseguindo me pagar, né? Aí a gente foi ver lá, né, os detalhes, aí aparece lá no meio dos lançamentos financeiros da empresa, contas particulares dos sócios, né? Isso é o salário, né? Então, está tendo a retirada, só que não se vê isso porque se entra no bolo das contas da empresa, né? Mas há uma retirada, tá? E o fluxo de caixa e movimentação bancária, né? Então, basicamente, todas as entradas e saídas de dinheiro, tudo que acontece nos extratos bancários, tudo que acontece no caixa da empresa também, né? No caixa físico, em dinheiro, também tem que ser controlado. E existe método para isso, existe ferramentas. Então, hoje em dia é muito mais fácil, né? Então, hoje tem sistemas via web, sistemas online de baixo custo, tem tabelas financeiras, planilhas, tem até gente que ainda fazem agenda em caderno, mas não recomendo, né? Porque é difícil de consolidar, de compilar esses dados, né? Imagine que você anota na agenda tudo que você paga e recebe todo dia. Ok, beleza, está anotando. Mas aí você vai chegar no final do mês, eu quero saber tudo que eu paguei de fornecedores, eu quero saber tudo que eu paguei de salários, de insumos, enfim, de alguma outra despesa. É complicado ir lá e ficar somando. Então, hoje em dia, é sistema ou tabela, tá? Tabela financeira, um Excel. Tá? Outro detalhe aqui importante que eu não coloquei, os pequenos valores podem fazer a diferença. Então, tem muitas empresas que adotam um critério que, despesa abaixo de R$ 100 eu não vou anotar, né? Eu deixo lá como uma retirada só no final do mês, porque eu não quero me preocupar com isso. Claro, dependendo do volume de transações da empresa, dependendo do valor, tudo bem, né? Mas pense que
A cada R$ 100, a cada R$ 10, R$ 5, esses valores baixos, somados no mês, num ano, eles podem fazer a diferença. E a gente só tem gestão quando a gente tem dados corretos. Se você não tem dados corretos, a sua gestão não vai ser correta, né? Vai ser, talvez, com uma aproximação, com uma proximidade de uma exatidão, tá? Não vai ser exato, tá? Então, é importante é, pensar nisso, tá? E como eu falei antes, hoje a tecnologia dos sistemas envolve, por exemplo, conciliação bancária, extratos bancários, a questão do Open Finance, né? A tecnologia que o Banco Central trouxe já permite que os próprios sistemas de gestão já importem do banco os extratos bancários. Então, aquele trabalho mais rotineiro, operacional, de ficar lançando conta, hoje já é menos. Eu não vou dizer que não tem, vai ter, tá? Mas é muito menos e muito mais. Hoje é muito mais fácil, tá? Então, não pode ser essa a desculpa, tá? Então, tem que ter esse controle. Como organizar as informações, né? Então, planilhas ou sistemas simples, tá? Então, caso você use um sistema que ele seja simples, principalmente se o teu negócio for pequeno, pequeno porte, ou uma planilha financeira, é importante que tanto uma planilha ou um sistema ele gere informações, ele simplesmente não receba dados, só não receba dados, mas que ele gere relatórios. Tu tem que ter um fluxo de caixa, tem que ter um DRE, um demonstrativo de resultados. Esses são os dois relatórios básicos, né, que toda empresa tem que ter. Então, nós vamos também falar nisso, acho que no próximo. Então, isso é importante. Se o teu sistema não gera isso, tenta pesquisar, tenta ver alguma alternativa, exportar um arquivo, montar, enfim, tenta ver aí alguma alternativa para você poder ter isso. Lançar por lançar não vai fazer nenhuma diferença. Só vai ter uma armazenagem de dados que vai facilitar, talvez no futuro, você fazer alguma pesquisa. Mas é importante ter esse compilado. Nesses controles de planilha ou sistema, é importante ter categorias, né? Então, a cada lançamento financeiro tem que ter um plano de contas, para eu saber o que foi de água, luz, telefone, salários, fornecedores, assim como a receita também. Eu quero saber o quanto que eu vendo por linha de produto ou por forma de pagamento. Essas categorias é importante ter também uma separação do que é fixo, do que é variável, os centros de custos, se a tua empresa é um pouquinho maior, daqui a pouco você quer ter uma visão do quanto que gasta por área, por departamento. Então, também é importante ter centros de custo. Categoria fixa e variável. Fixo no sentido de que, independente do quanto eu faturo, eu posso faturar 1.000 ou zero, 1 milhão, eu vou ter aquelas despesas todo mês. E o variável eu só vou ter se eu ter faturamento, né? Em linhas gerais, né, é isso. Também aqui nós não vamos entrar em muitos detalhes. Ah, rotina diária, né? Então, eu tenho que ter uma ferramenta, que é uma planilha, um sistema. Eu tenho que ter isso organizado, categorizado, né, para eu poder lançar de uma forma correta. E o terceiro ponto, eu tenho que ter uma rotina. Eu tenho que ter uma disciplina no registro. Então, todo dia eu tenho que olhar o financeiro, né? Por mais que talvez você não goste, daqui a pouco você é o dono da empresa e não gosta muito, você é mais do comercial ou mais da produção, mas é necessário, tá? Ou você ou alguém vai fazer isso. E a nossa recomendação é que na primeira parte da manhã seja feito o financeiro do dia anterior. Porque ainda no dia seguinte a gente vai lembrar de eventos que aconteceram. Por exemplo, hoje de manhã foi feito o movimento do dia de ontem. Eu ainda vou lembrar do que aconteceu ontem. Por mais que eu tenha extrato bancário, que eu tenha que olhar, enfim, mas às vezes eu pago alguma coisa em dinheiro e eu não lanço, eu não registro no dia, eu anoto num papelzinho e deixo lá no caixa da minha empresa. No dia seguinte eu ainda vou lembrar do que aconteceu. Agora, se passar 2, 3 dias, é difícil, né? A não ser que eu tenha bem anotado, é, eu mesmo não vou lembrar. Eu não lembro do que eu fiz, às vezes ontem, nem anteontem, né? Então, a recomendação é diária. Então, essa rotina
no registro seria pegar os extratos bancários, pegar todo o movimento financeiro e lançar na planilha ou no sistema. E junto com isso ver o contas a pagar, o contas a receber, ver se está em dia, atualizado, né? Então isso é importante, tá? Eu não coloquei aqui, mas talvez vai ter ali na frente. Sim, coloquei sim, agora eu estou vendo. É o próximo. Conciliação conferência, tá? Eu só vou saber se o meu controle financeiro está correto se bater os meus saldos. Então é que nem caixa de supermercado ou caixa de uma loja. No final do dia, a pessoa vai ali fechar seu caixa, vai ver quanto tem na gaveta, quanto tem no sistema. Tem que bater o valor, tem que fechar. Então, quem vai fazer o financeiro aí na sua empresa também vai ter que ter isso. Então, vai olhar o extrato bancário, o saldo bancário, ele tem que corresponder ao saldo do teu sistema ou da planilha, né? Saldo de caixa físico em dinheiro também tem que bater, é a conciliação, é a conferência. Enquanto não fechar, tem que buscar a diferença. Fechou, beleza, vamos trabalhar. Agora fechamos o financeiro e vamos, durante o dia, fazer outras coisas. Então, para você que é pequeno empresário, não quer dizer que tu vai ter que ficar o dia todo envolvido com isso. Na primeira parte da manhã, você faz então do dia anterior, se concilia o saldo, se lança tudo e ok, agora vamos trabalhar. Durante o dia você vai anotando em algum lugar, né, para não perder o histórico, e no dia seguinte faz o financeiro de novo. E assim vai indo, né? Talvez, se a tua empresa não tenha tanto movimento, você possa aí se permitir fazer talvez a cada 3 dias, uma semana, mas mais que uma semana é muito, tá? A gente tem períodos no mês que concentramos mais pagamentos e recebimentos. E aí, claro que vai ser mais trabalhoso, mas se conseguir diariamente, melhor, né? Bom, ah, organizo as informações, faço o controle. O que que eu olho na minha empresa, né? Que relatórios e indicadores eu tenho que olhar na minha empresa, na parte financeira, né? Para saber se eu estou indo para o caminho certo ou não, né? O primeiro é o DRE básico. O DRE é demonstrativo de resultado de exercício, né? Ou simplesmente demonstrativo de resultados. Esse relatório ele mostra o quanto que a sua empresa lucra, né? Só que o lucro é por regime de competência, ou seja, o quanto você vendeu, menos o quanto você gastou, e aí essa conta dá o lucro, dá o resultado, que é lucro ou prejuízo. Porém, como é regime de competência, nesse relatório tem que entrar todos os gastos apropriados. Então, se você tem uma pólice de seguro da empresa e pagou à vista, você tem que dividir por 12, e daí vai entrar um pouquinho cada mês. Se você tem funcionários, tem que apropriar 13º, férias, encargos de folha. Se você tem veículos da empresa, o IPVA é pago uma vez por ano, se divide por 12. O IPTU também se divide por 12. Então, o DRE é um relatório que ele vai mostrar todos os gastos da empresa, inclusive aqueles invisíveis, que são esses, né? Basicamente, os da folha também são. Também temos a depreciação, eu vou comentar um pouco mais depois, tá? É, então, tem que ser considerado esses gastos para que você tenha uma visão mesmo de lucro, de resultado, mesmo que você não tenha pago, tá? Então, pode ser que o IPVA, daqui a pouco, ou IPTU, você está pagando parcelado. Você está no início do ano e você não pagou todo ele ainda, mas você vai apropriar uma parcela de 12 a cada mês, tá? Então, sempre pense que o demonstrativo de resultados tem que entrar todos os gastos e, no caso, as vendas, pelo regime de competência, ou seja, pelo mês que você vendeu e não pelo mês que você recebeu, tá? Fluxo de caixa. Aqui é o contrário. Aqui é um relatório que ele mostra, aí tem duas visões. Ele pode mostrar o que você recebeu e o que você pagou, né? Que aí isso é um olhar no passado, né? Um olhar do que já aconteceu, então, que é diferente do DRE. Tá? Inclusive no DRE, no fluxo de caixa, tenta classificar por categorias. Tá? O que que é categorias? Categorias de gastos, de receitas, água, luz, telefone, fornecedor, salários, encargos. Tenta olhar esses relatórios separados por tipo de despesa, tanto o DRE como o fluxo de caixa. O fluxo de caixa
a gente esquece essa questão do apropriado, que eu falei antes, e a gente considera o que você recebeu, o que você pagou. E temos o fluxo de caixa futuro, que é aquele que ele vai pegar do teu sistema, tua planilha, enfim, vai pegar o que vai vencer. E aí sim, é muito importante essa análise futura, que imagine que você vai se dar por conta que amanhã vai faltar dinheiro no teu caixa, no caixa da tua empresa, mas é amanhã. Você não tem antecedência, você você se pegou daqui a pouco desprevenido, você não consegue tomar uma ação racional, né? Eu tenho que resolver meu caixa amanhã. Aí eu vou lá no banco, né, que é meu caminho é o banco. Esse me resolve com urgência, mas ele me cobra também. Então o caminho natural é ir lá no banco e pedir dinheiro. Tá? E aí eu vou pagar mais caro, eu vou pagar o que o gerente está pedindo. Por quê? Porque eu não me programei, eu não olhei com antecedência. Empresas que fazem a gestão do fluxo de caixa futuro, elas conseguem ter uma antecedência de daqui a pouco 10 dias, 15 dias, ou até 30 dias, tá? Dependendo aí do ramo da atividade. E então é muito mais tranquilo eu saber que daqui a 10 dias vai faltar dinheiro do que eu saber de um dia para o outro. E se vai faltar, eu tenho 10 dias para pensar no que eu vou fazer. Pode ser que eu vá no banco, mas eu vou pensar em outras alternativas. Daqui a pouco pedir alguma prorrogação de boleto, antecipar alguma venda de cliente, fazer alguma ação promocional para venda à vista. Se você trabalha com comércio, daqui a pouco fazer uma campanha aí de algum produto, uma liquidação. Enfim, tem muitas estratégias que podem ser pensadas para resolver o caixa da empresa. Só que tem que ter essa antecedência, tá? E, e também muitas pessoas pensam assim que, mas como é que eu vou saber o que vai me acontecer no futuro? É estimativa, é histórico, né? A gente tem que desenhar no histórico uma estimativa, tá? Aí depois nós temos alguns indicadores: inadimplência, margem de contribuição e ponto de equilíbrio, né? E ainda lucratividade. Além dos dois relatórios, você pode e deve, eu diria, né, ter esses indicadores ao menos, né? Inadimplência, o percentual dos clientes que atrasam ou que não pagam. Margem de contribuição é quanto que sobra para pagar o fixo. Então, a cada R$ 100 que você vende, quanto que sobra para o fixo. Ponto de equilíbrio, qual o faturamento mínimo que você tem que ter para a empresa, para você empatar, para pagar todas as contas. E lucratividade e rentabilidade são indicadores que vão mostrar quanto que você tem de lucro e quanto que o teu investimento retorna, né? Se tem lucro. Essa rentabilidade só é calculado se tem lucro. Se é viável ter a empresa ou não. Tá? Erros mais comuns, né? E como evitá-los. Então aqui um pouco do que a gente já falou, né? Misturar as contas, né? Então misturar a conta pessoa física e pessoa jurídica, esse é um erro muito grande. E como eu falei antes, se você faz isso, tenta pelo menos registrar o que você retira e tenta ir espaçando o tempo, né? Eu retiro todo dia, ou quando preciso. Não, essa semana eu vou me disciplinar, que eu preciso de tanto na semana, eu vou fazer uma retirada única. Depois eu vou fazer a cada 10 dias, depois a cada 15 dias, até chegar uma vez por mês. Tá, né? Decidir com base no extrato bancário, eu olho o saldo do banco e vou decidir se eu vou fazer alguma compra ou não. Não, né? Existe cálculos financeiros, existe essa análise do fluxo de caixa. O fornecedor me assediou com uma promoção e eu posso pagar a prazo. Já vou olhar meu fluxo de caixa para ver se eu posso comprometer ou não. Vou olhar meu histórico de giro do estoque, porque daqui a pouco não adianta eu comprar na promoção um produto que não está saindo, sai muito pouco, tá? Então, então tem que ter esse olhar, tá? Não, o olhar, claro, não é somente no DRE, mas olhar no geral, né? Olhar na questão do estoque, do giro, também a questão do DRE, do fluxo de caixa, né? É o racional, se afastar do emocional. Não saber se o produto ou serviço tem lucro, né? Então tem muitas empresas que não têm o cálculo do custeio correto, então, pode ser que estejam tendo lucro, mas não se sabe quanto. E aí, aqui entra junto a questão da depreciação, né? Que a depreciação é um custo invisível que tem que ser colocado, né? Tem que ser
considerado aí no cálculo de custeio. Tá? Também um erro é esquecer os impostos, estoque, despesas ocultas, né? Então, o estoque, ele é um local que pode concentrar muito dinheiro parado, mas às vezes também tem ramos de atividade que, se não ter estoque, não vende. Então tem que ter um equilíbrio entre esses dois. E como é que é esse equilíbrio, né? É gerenciando. Então, calculando o capital de giro. Aí a gente tem também técnicas financeiras, enfim, que ajudam, né, a fazer esse cálculo. Tá? Quatro pilares do gestor financeiro, né? Então, em resumo, eu diria que, opa, aqui. Você, como gestor financeiro, você tem que saber controlar, saber o que entra e que sai, ou alguém da tua equipe tem que fazer isso, né? Analisar, ou seja, analisar os relatórios, analisar os indicadores, comparar, interpretar, comparar um período com outro, projetar, então antecipar cenários. Então aquela ideia do o exemplo do fluxo de caixa ali foi um deles, né? Mas também dá para você trabalhar planejamento financeiro, planejamento para os meses seguintes, planejamento daqui a pouco para o ano seguinte. E decidir, né? Decisão, agir com base em dados, agir com base no racional, tá? Você pode ter o seu, in- a sua intuição, o seu tino ali como empreendedor, né? Empreendedor na veia, mas olhe os números, né? Porque qualquer decisão aí precipitada pode atrapalhar aí os seus negócios e daqui a pouco ir para uma situação de daqui a pouco tomar um recurso que não é necessário, pagar juro que daqui a pouco não seria necessário, né? A gestão financeira é cuidar de patrimônio, que é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o quanto que sobra se você pegar na tua empresa tudo que você tem de bens, mais o que você tem a receber, menos o que você deve. Então pense lá na tua empresa, se você pegar tudo que você tem hoje de patrimônio, de imobilizado, de caixa e bancos, mais tudo, é, tudo que você tem a receber de clientes e menos tudo que você deve, se essa conta ficar positiva, é porque você tem um patrimônio líquido, tá? Então você gerou uma riqueza para a empresa. E quanto mais você aumentar essa riqueza ao longo do tempo, é melhor. É um dos objetivos da gestão financeira. Cuidar do caixa, que é o fluxo de caixa, que a gente já falou antes, né? A questão de também ter essa visão futura. Questão do lucro e rentabilidade, que aí a gente olha demonstrativo de resultados, né? Então, a gente olha se a empresa está tendo lucro ou não através desse relatório. Então, isso é muito importante. Custeio e formação de preços, que eu também, isso merece até uma palestra à parte, um curso à parte, tá? Então, além de eu cuidar do patrimônio caixa, e se eu estou tendo lucro, eu tenho que, seguidamente, ou pelo menos a cada 3 meses, né? Ou no máximo a cada 3 meses, eu tenho que revisar o meu custeio e minha precificação. Tem que estar correto. Eu tenho que atualizar o custo dos insumos, eu tenho que atualizar meus custos fixos, para ver se eu estou trabalhando com preço adequado, com preço técnico, tá? Mas então, Fábio, como é que eu começo tudo isso? Meu Deus, tudo que você falou, não tenho nada, né? Por onde a gente começa tudo isso que eu falei? Começando hoje. Então, o primeiro passo é você, na tua empresa, aí, ter uma tabela de controle financeiro ou algum sistema, alguma ferramenta que possa te auxiliar aí nos lançamentos. Porque realmente o financeiro de uma empresa começa pelo registro. Se você não tiver registro, não tem como ter um DRE, um fluxo de caixa, não tem como ter os indicadores, os demais números. Tá? 20 a 30 minutos diários para o financeiro, como eu falei antes, né? É uma rotina diária, de preferência na parte da manhã. É importante que você pare o que você esteja fazendo, por isso que é interessante ser uma das primeiras atividades, que aí você está mais, vamos dizer assim, a mente mais limpa, menos tumultuada, mais clean, que daí daqui a pouco vai poder ter mais tranquilidade para poder fazer esse fechamento do dia anterior. Envolva a equipe, não quer dizer que aqui você tem que fazer tudo, né? Então, se a tua empresa é um pouquinho mais estruturada, delegue para as pessoas. A gente sabe que a questão financeira é de confiança,
mas também, ao mesmo tempo, aqui eu coloquei também a questão do treinamento, da capacitação. Todas as empresas que cresceram um dia, que eram pequenas, o dono, o proprietário, tomou a decisão de passar o financeiro para outros, né? Então, e claro que hoje em dia tem muitos mecanismos de segurança, tem muitas travas, questão de autorizações. Não quer dizer que a pessoa vai pagar e receber tudo, fazer tudo na tua empresa, não. Pode ser que você delegue somente a parte de registro, daqui a pouco ela só tem acesso ao extrato bancário, ela não pode pagar conta. Então tem uma série de mecanismos, né? Então, se hoje a tua empresa já é assim, já passa essas atividades, ótimo, né? Porque isso libera aí um peso do empreendedor, né? Saber que está sendo feito por uma pessoa. Ao mesmo tempo, né? Se essa pessoa começou faz pouco, é importante que você acompanhe, né? Que tenha ali uma conferência, tenha daqui a pouco algum olhar ali por amostragem, alguns lançamentos, como é que foram feitos, enfim, não dá para abandonar também, tá? Pelo menos no início, assim, tem que ter um acompanhamento. Treinamento, capacitação é um pouco disso que você está aqui hoje, né? Nessa mini palestra. E temos aí no nosso portfólio muitos cursos aí envolvendo a área financeira, então que você pode estar acessando aí o nosso site, né? Então, para já finalizando, né? Então eu diria que a gestão financeira de uma empresa, a gente pode dividir ali três partes, né? Ah, 25% é a atitude de mudar, controlar e gerir as finanças. É parte da sua atitude de começar a fazer isso, se você ainda não faz, tá? Os outros 25% é ter uma ferramenta, é ter um controle financeiro eficaz, correto, com informações úteis. E os outros 50% é análise. Analisar relatórios, analisar números para tomada de decisões, olhar mês a mês o DRE, como é que ficou o fluxo de caixa, se no DRE deu lucro, não deve. A questão dos indicadores também mensais, tá? É, Só olhando isso, a gente vai conseguir entender os problemas da empresa para atacá-los, né? Porque é difícil aqui a gente tratar do universo de problemas. Empresas que têm problema de capital de giro são essas que fazem isso. Empresas que têm problema de custeio e precificação, acontece isso. São inúmeros fatores na área financeira, né? Então, o controlar aqui não é complicado. O difícil é continuar no escuro com os números. Então, principalmente se você ainda não tem os números da sua empresa, é hora de começar, tá? É hora de tomar essa decisão e, e assim, você estando bem ou não, né? Se estiver bem, melhor, né? Ótimo. A sua empresa está boa, ok. Mas quanto você está lucrando realmente, né? Você sabe o percentual do lucro, o percentual do retorno? Será que o investimento que você fez está retornando a uma taxa atrativa de mercado ou não, né? Será que você está vendendo pelo preço correto? Mas está lucrando, mas qual produto que talvez esteja sendo vendido por um preço abaixo, né? Então, não quer dizer que isso aqui é só para a empresa que está indo mal das pernas. Para a empresa que está indo bem, serve, né? Também. E claro que a que está indo mal, também, obviamente, que isso aqui vai ao encontro para identificar quais os problemas, né? Então, eu agradeço muito. E aqui, como um brinde, tá? Então, a gente tem aí vários cursos aí no nosso portfólio. Nós temos um curso Finanças na Empresa, Controle e Gestão Inteligente, que nesse curso eu trato mais detalhado como fazer o controle, como analisar um DRE, como analisar um fluxo de caixa, algumas questões mais da parte administração financeira, por que que a gente faz o financeiro dessa forma, qual o objetivo da administração financeira. E de bônus, né, nesse curso você vai receber uma tabela de controle financeiro. Inclusive no curso eu ensino a tabela, né, como preencher ela, que é uma tabela que vai atender, vai fornecer os dois relatórios, o DRE e o fluxo de caixa, que são os relatórios principais. Se você tem sistema, pode fazer o curso também, porque lá no curso eu explico um pouquinho dos sistemas, alguns deles, tá? E
mesmo que você use essa ferramenta do sistema que você tem hoje, é importante saber se o teu sistema, será que ele está adequado para os padrões da gestão financeira? Será que realmente o que eu preencho lá, os campos que eu preencho e os relatórios que eu tenho estão de acordo com o que a gestão financeira exige? Então, isso também é tratado aqui no curso de finanças da empresa. Você adquirindo ele com o cupom Palestra F12, você vai ter 15% de desconto. Então, aproveite. Eu vou aparecer. Aqui já está mudando, né? Aqui no nosso site. Você tem aqui os dados do curso. Assim que inscrever, ele vai abrir a página de compra, ir para carrinho, né? E aí ele vai aparecer ali o espaço para você colocar o cupom de desconto. E aí você vai ter o cupom. Então, desde já agradeço pela sua atenção. Espero que ter ajudado. O objetivo aqui foi sensibilizá-lo para a importância do tema, né? Sensibilizar você para a importância do tema de finanças na empresa. Espero aí que a gente se encontre em algum curso, alguma outra palestra, algum outro evento. Tem ali no slide que eu tinha mostrado, tem meu e-mail, tá? E fico à disposição aí. Espero que você tenha sucesso na sua empresa, sucesso aí na sua jornada aí como empresário ou como, enfim, assistente financeiro, ou auxiliar financeiro ou diretor financeiro, enfim. Tá bem? Um até breve. Tchau.